Oi, pessoal, nós estamos aqui no sofá com Raquel Bezerra. Esse é um formato diferente e é muito especial. Estamos com a doutora Nara Brito, médica psiquiatra. Vamos falar hoje sobre a depressão refratária e o tratamento revolucionário com a cetamina. E eu gostaria de agradecer, doutora Nara, a oportunidade de estar aqui. Então, Raquel, a gente já conhece a entidade nosológica da depressão, a gente já sabe que é uma coisa, que é uma doença, que é diferente de tristeza, mas eu quero falar de uma coisa que talvez nem todo mundo saiba o que é a depressão refratária. Então, o que é a depressão refratária? A depressão refratária é quando você faz uso de com depressões moderadas a graves, quando você faz uso de 2 cursos de medicamentos, medicamentos de primeira linha, pelo período de pelo menos 6 semanas e em doses adequadas. Porque muitos pacientes dizem, eu tomei sertralina, aí toma 2 semanas e acha que tomou a medicação. Ela não vai fazer efeito nenhum, né? Então, essa entidade, depressão refratária, depressão resistente ao tratamento, que é mais difícil da gente tratar. E as depressões, elas são leves, são moderadas e são graves. A gente sabe também, acho que principalmente você sabe, sobre as depressões leves, né? Que a gente não precisa ser tão invasivo assim, que mudanças nos hábitos de vida, psicoterapia, né, ter um bom sono, lazer, todas essas coisas fazem com que há uma melhora nessa depressão leve que fica se arrastando, né? E também mudanças do contexto psicossocial da pessoa. Mas no caso da depressão refratária, a coisa é mais grave. São depressões moderadas a graves que não melhoraram com 2 tratamentos adequados, né? E assim, a gente tem um estudo bem conhecido, que é o estudo STAR-D, que diz que 1/3 da população depressiva, né, da população com depressão, é uma depressão refratária. Então, talvez a população hoje trata a depressão e não sabe que está, então, com a depressão refratária, não busca essa ajuda e não sabe por que não está tendo esse resultado, não é isso? Isso. Então, a gente veio mostrar para uma solução para essas pessoas que têm, eu tomei um monte de antidepressivo, não tomei adequadamente, tomei medicações de primeira linha e não melhorei. E aí, o que eu faço? A cetamina é uma solução para elas, é uma opção, né? É uma esperança diante desse, dar uma luz no fim do túnel aí diante dessa questão que é a depressão. Doutora, ela age no cérebro, porque a depressão é uma tristeza profunda, sabemos como funciona, mas estamos falando da depressão refratária. Ela acontece da mesma forma no cérebro? Tá, não vou saber te responder assim com certeza, mas eu posso te responder o que a depressão pode causar no cérebro, certo? Foram feitos um estudo científico com ressonância nuclear magnética funcional. Esse tipo de ressonância é uma ressonância que só se faz em estudo científico, não se faz na parte clínica, né? E foi visto que existe uma hipofrontalidade, que as pessoas deprimidas têm os neurônios dessa área, né, do córtex pré-frontal, do lateral, eles estão hipoativos. E existe uma assimetria, que é pior na esquerda do que na direita. E a estimulação, através da estimulação magnética transcraniana, seria uma opção de tratamento. Em relação à depressão, que a indústria farmacêutica ela lançou muito a mão disso, é a questão da hipótese da monoamnésia, que é o quê? Que na sinapse, que é entre um neurônio e outro, a diminuição dos neurotransmissores, né? Que são os transmissores dos neurônios, que vão ser o quê? Dopamina, serotonina, noradrenalina, e que exista uma escassez desses neurotransmissores entre uma sinapse e outra, né? Entre um neurônio e outro, melhor falando.
E as medicações antidepressivas convencionais, elas tendem a aumentar esses níveis de neurotransmissores, né? Mas a gente sabe que 1/3 da população não responde. A pessoa que está, ela consegue se perceber que não está respondendo, ela precisa buscar ajuda mesmo com o médico, falar das suas questões, seus sinais, sintomas, e aí sim, numa avaliação, numa anamnese, talvez, perceber que ela está com a depressão refratária ou não existe isso? Assim, eu penso que quando uma pessoa está com a depressão moderada a grave, ela já se compreende mais, ela já se percebe mais com perda da funcionalidade, vai ter alterações do sono, pode ter pensamentos suicidas, né? É diferente de uma depressão leve, que talvez a pessoa não se perceba assim e os outros percebam que ela esteja diferente, e aí seja importante ela buscar uma ajuda médica. Mas a depressão refratária eu acho que é uma coisa mais expressiva, é mais fácil de reconhecer e mais difícil de tratar. Sim. E então vamos falar da cetamina. Vamos falar da cetamina. O que seria a cetamina? Pronto, Raquel. O tratamento da cetamina, ele pode ser utilizado. Existem várias vias que podem ser administradas a cetamina, né? Mas as mais conhecidas são a intranasal, a endovenosa e a subcutânea. Mas pensa comigo, Raquel, assim, o que é mais seguro para o teu paciente? Você fazer alguma coisa intranasal ou uma coisa transdérmica que você vai utilizar e você não tem como tirar mais do seu organismo, ou fazer um uso endovenoso, que você pode fazer paulatinamente, e aí pode parar se tiver alguma reação orgânica, né, algum efeito colateral. Então, assim, eu acho, mas eu pessoalmente, Nara, acho mais segura a cetamina endovenosa. Geralmente a gente faz 2 vezes por semana, nas primeiras 4 semanas, primeiro mês, depois 1 vez por semana. Depois a gente vai desmamando aos poucos a cetamina, né? Porque a intenção da gente é que ele fique utilizando com a outra medicação, né? Que ele não fique usando a cetamina para sempre. Então não tem esse uso contínuo, é um tratamento Tem esse uso contínuo. Inclusive, nos grandes centros acontece assim, o médico assistente, por exemplo, um caso de suicídio ou um caso de piora que ele quer associar a cetamina, ele vai e encaminha para o médico que aplica a cetamina, que está lá para avaliar os efeitos colaterais e tudo. E depois de terminar as sessões, ele retorna para o médico assistente. Então, é um período de tratamento, né? Não é o paciente ficar eternamente usando cetamina. Mesmo porque existe o risco a gente tem que falar sobre o risco de dependência. Acontece em alguns casos e acontece também porque os médicos, assim, podem ter sido negligentes em relação a isso e não ter percebido, né? Então, a nossa intenção é sempre essa, a melhora e depois a redução da dose. Sim, então, a cetamina prova-se que tem benefícios, né? Você pode citar alguns deles no tratamento com o paciente. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento na USP e, assim, era impressionante como eles melhoravam. E o paciente seguinte vinha depois e, assim, foi um pouco diferente dos outros serviços. Eu vi que a cetamina realmente é uma medicação muito boa. E ela não é usada só para depressão refratária unipolar, né? Usada para depressão bipolar também, para depressão com sintomas dolorosos também, ela é uma boa indicação, né? Então, é uma medicação que eu tenho visto bons resultados. Existem casos de contraindicação. O que a gente tem que pensar, principalmente
como contraindicação. Durante a infusão da cetamina, naturalmente sua pressão arterial vai aumentar. Então, assim, é muito comum os efeitos colaterais da cetamina, que a gente já nem fala de efeitos colaterais, de tão comuns que eles são. Que são náuseas, que são vômitos e o aumento da pressão arterial. Mas ela baixa, normal, tranquilo, né? Então, aquelas pessoas que têm hipertensão descompensada, ou que teve um infarto recente, ou que tem alguma alteração cerebrovascular, AVC, eu não indicaria tanto essa medicação para elas. E também outros casos extremos, como outras doenças mais incomuns, como TPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, porfiria. A gravidez e a lactação também, ela é contraindicada, né? E é basicamente isso, as contraindicações. Nos idosos também não é que ela seja contraindicada, mas ela também não é indicada. Como ele vai ter mais alterações vasculares, né? Aumento da pressão arterial, tudo vai ser mais difícil. E aí, o tratamento acontece no consultório? Como é que o paciente chega até a senhora para poder saber mais sobre o tratamento? Porque vai chegar esse vídeo em várias pessoas e vão te procurar. Então, acontece no consultório, é a senhora que faz esse tratamento? Eu faço esse tratamento, né? A gente segue esse... Não existe um protocolo rígido para ser feito, mas a gente vai seguir as bases científicas, né? A gente vai seguir o que os melhores centros fazem, né? E o que os melhores centros fazem? 2 vezes por semana, nas primeiras 4 semanas, nas 4 semanas seguintes, 1 vez por semana, cada 15 dias, mensal, e libera, tá certo? O paciente. Tanto o paciente pode chegar até a mim, como um médico que esteja aqui e que já tentou várias coisas, que está atendendo um paciente com depressão refratária, que quer indicar para algum outro médico para fazer esse tratamento. Eu recebo na PsicoC3, né? A gente faz a aplicação de cetamina lá. Onde a gente pode encontrar, além da PsicoC3, nós estamos aqui também, né, no consultório da PsicoC, e você deu esse espaço para a gente estar fazendo nesse momento. É na PsicoC3 e tem outros locais de acesso, Instagram, onde que a gente pode ver. O meu Instagram é @doutoranara.brito. Me siga lá, que vocês vão ter boas dicas em relação a isso. Sim, eu gostaria mais uma vez de agradecer nesse momento, né? Esse bate-papo de informação, que eu acredito que tem muito mais informações, porque realmente é uma aula de cetamina, falar sobre o tratamento revolucionário, né? Mas obrigado pelas informações que a senhora trouxe hoje, por No Sofá com Raquel Bezerra. Pessoal que está assistindo, você pode procurar a doutora Nara, siga nas redes sociais, lá também tem seus contatos, que as pessoas podem contar direct, e saber mais informações, talvez você se identifique, né? E queira tirar mais dúvidas, a doutora Nara está disponível. E também estamos aqui, né, no Sofá, para trazer mais informações. Agradecemos esse dia tão especial, né, dessa informação. Muito obrigada, pessoal.